Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Aproveitando o Dia Mundial da Obesidade, você nos destaca, doutor Luiz Fernando, um fato que preocupa muito. Pela primeira vez na história, o mundo tem mais crianças com obesidade do que com baixo peso. Milton, esse é o dado que vem do Atlas Mundial da Obesidade, foi lançado pela Federação Mundial de Obesidade hoje, comemorando o Dia Mundial, da Obesidade. Mostrando que 20,7% das crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos vivem com sobrepeso ou obesidade. Em 2010, esse número era de 14,6%. Ou seja, em 15 anos o aumento foi muito expressivo. E isso significa que em mais de 180 países não se conseguiu atingir a meta de interromper o crescimento da obesidade infantil. Quando a gente fala da preocupação da obesidade infantil, o que isso quer dizer? Quer dizer que, se nada for feito, até 2040, o mundo vai ter 500 milhões de crianças e adolescentes com excesso de peso. Isso parece uma coisa boba, aquela coisa que, quando eu era criança, a frase era comum, Não, essa criança não é gordinha, não, ela está forte. Mas não é assim, porque o que se descobre, o que a gente sabe, que isso é uma bomba relógio. Isso, se nada for feito, isso significa que em 2040, 124 milhões de crianças vão ter doença hepática gordurosa associada à obesidade. 43 milhões dessas crianças vão ter hipertensão quando chegar lá. 18 milhões delas terão sinais de hiperglicemia e estão caminhando para diabetes. 58 milhões terão triglicerídeos elevados e aumentam o seu risco de doença coronariana. Então, é uma bomba relógio. É simples assim, nós estamos ouvindo o barulhinho da bomba, o númerozinho diminuir ali no cursor, É uma doença crônica, que essas doenças que eu falei, diabetes, doença coronariana, doença hepática gordurosa, eram coisas para pessoas da meia idade para frente. Só que nós estamos falando agora de doenças crônicas que vão começar aos 20 anos de idade. E o Brasil, gente, aparece entre os 10 países do mundo com o maior número absoluto de crianças com excesso de peso. Nós temos 6,6 milhões de crianças no Brasil entre 5 e 9 anos com sobrepeso ou obesidade. 9,9 milhões de crianças entre 10 e 19 anos, aí entre os adolescentes, com sobrepeso ou obesidade. Ou seja, 16 milhões de brasileiros jovens vivendo com excesso de peso. E aí, a consequência a gente já sabe. 4 milhões com esteatose hepática associada a isso. 1,4 milhão de crianças e adolescentes com pressão alta. Não estou falando de velhinho com pressão alta, não. São crianças de 5 a 19 anos. Quase 2 milhões dessas crianças com triglicerídeos elevados. Então, gente, os adolescentes brasileiros não atingem níveis adequados de atividade física, consomem de 150 a 200 ml de bebida açucarada por dia, e mais da metade dessas crianças não teve exposição adequada ao aleitamento materno. Ou seja, a gente tem algumas políticas boas, como merenda escolar, diretriz de atividade física, regra para compra saudável, mas o ambiente urbano, o marketing dos ultraprocessados e o sedentarismo digital estão ganhando a briga. E, doutor Luiz Fernando, aproveitando que estamos aqui no Dia Mundial da Obesidade, hoje temos estreia nos quadros de podcast do Jornal da CBN, aliás, da programação da CBN, com o podcast Além do Peso, sob o seu comando. Estreia hoje o primeiro episódio no ar. Objetivo dessas conversas? Então, Milton, como a gente vem falando sempre, obesidade é uma doença complexa, multifatorial. Então, eu entrevistei 12 dos maiores especialistas em todos os assuntos relacionados com obesidade nesse podcast, nessa temporada de podcast. Então, primeiro, convido todo mundo a ouvir e assistir o primeiro episódio, que é com o Dr. Drauzio Varela, deu a generosa participação. E o podcast Além do Peso vai estar no aplicativo da CBN,
nos tocadores de podcast, no YouTube e no Spotify também, Milton. Então, convido todo mundo a acompanhar. Já estou seguindo, viu, doutor? Já coloquei aqui no meu agregador de podcast que você pode seguir o Além do Peso, ouvir o primeiro episódio e depois já pode avaliar. E se você coloca ali o seguir, você não perde nenhum episódio, tem a notificação assim que ele é publicado. Sucesso nessa jornada e obrigado pelas informações e o conhecimento compartilhado. Até mais. Até mais. Obrigado a todos pela parceria, gente. Até mais, doutor.